Alguma vez você já teve medo de dar certo em alguma coisa? O episódio de hoje é sobre o medo de dar certo. Em A Return to Love, da Marianne Williamson, ela fala: nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é o de sermos poderosos além da medida. Existe um medo que quase ninguém admite ter. Não é o medo de dar errado. Pelo contrário, é o medo de dar certo. Porque se der errado, você continua vivendo a vida que você já conhece. A mesma rotina, os mesmos problemas, as mesmas pessoas e até os sofrimentos que já viraram zona de conforto. A psicóloga Nicole LePera fala: as pessoas se apegam à dor familiar em vez de arriscar uma alegria desconhecida. E é realmente o que a gente costuma fazer. Muitas vezes a gente tem que tomar atitudes muito grandes, passos muito grandes, que dão um medo na gente. Tomar uma certa atitude, comprar uma certa coisa, mudar de cidade, fazer uma viagem muito fora do nosso convívio, conhecer pessoas novas, estar em um ambiente novo, mudar de profissão, mudar de trabalho, mudar de escola, mudar de faculdade, começar uma profissão do zero. Em tudo isso a gente pode observar uma única coisa em comum: o medo do desconhecido, o medo do que vai ser algo que a gente não faz ideia, mas que a gente anseia muito no nosso coração. O desconhecido, ele vai exigir muito de nós. Ele exige que a gente tenha novos hábitos, que a gente frequente novos lugares, que a gente fale de uma forma diferente. Quando a gente muda de profissão, a gente precisa se adaptar ao mundo novo, ao conhecimento que a gente não tinha, a forma como as coisas funcionam. Se você mudou de trabalho, você precisa se adaptar à empresa, às pessoas, a forma como vivem, quais são as regras de convivências que não estão ali bem explícitas, mas que elas existem e você precisa aprender de uma forma ou de outra como se adaptar a isso. Tudo isso é desconhecido e muitas vezes a gente tem medo de fazer o que a gente quer, medo do novo, medo de realmente dar certo no que a gente deseja ali na nossa cabeça, por conta do que isso vai nos custar, o que a gente vai ter que mudar. A nossa nova personalidade, nossos novos hábitos, nossa nova vida, talvez as pessoas que a gente vai ter que abandonar, a família que você vai deixar de lado, talvez os amigos que você vai se afastar, ou o ambiente que você gosta muito, que você é apegado, e você vai acabar estando em novos ambientes e não tendo mais tanto tempo para estar presente ali nos ambientes que você costumava frequentar. Tudo isso dá muito medo porque a gente não consegue prever o que vem pela frente, o que tem ali por trás de conquistar o que a gente quer, depois de mudar de profissão, quem você vai ser, o que você vai fazer, aquele famoso o que come, o que faz, né? Tipo, o que eu vou ser depois de atravessar isso? Essa frase aqui define muita coisa pra mim, ó. É de uma terapeuta chamada Sharon Martin. Ela diz que, eu vou traduzir pra vocês, né? Mas a frase é em inglês. E ela diz: você diz que quer mudar, mas procrastina, adia e diminui os seus sonhos. Não porque não é capaz, mas porque dar certo mudaria tudo. E é exatamente desse ponto que a gente parte hoje. Por que a gente tem tanto medo de dar certo? É medo de dar certo? Na verdade é mais um medo do desconhecido, de não saber o que vem depois disso. Quem que eu vou me tornar? Quem que eu vou ser? Será que eu vou gostar da minha versão nova? Há muitos anos eu tenho muita vontade de mudar de cidade. E faz muitos anos que eu moro na mesma cidade, só que o medo me paira muito sobre isso. Tô trazendo uma reflexão pessoal para vocês de algo que toma muito conta da minha mente em alguns momentos, que é ao mesmo tempo que a minha mente imagina o novo, os lugares novos, as pessoas novas que eu conhecer, os ambientes que eu nunca pisei, que eu estarei pisando pela primeira vez, as oportunidades, os vícios diferentes que eu vou ter, os hábitos diferentes, qual academia eu vou frequentar, onde eu vou estudar, quem vão ser meus amigos, com quem eu vou sair, aonde eu vou, o que eu vou fazer. Tudo isso faz parte de uma identidade, faz parte de uma pessoa que ainda não existe e que só vai existir se isso der certo. Se, por exemplo, eu pegar as minhas coisas e mudar de cidade. Não, ironicamente, tem uma mala ali atrás, né? Mas não é por isso. Mas realmente
o medo do que vai vir depois disso, né? Eu passei muitos anos querendo viver da criação de conteúdo e sonhando com isso, realmente sonhando muito, mas tinha passos que eu não dava, tinha coisas que eu não fazia, tinha coisas que estavam ali que eu pensava, pô, eu preciso fazer isso aqui vai mudar, eu tenho certeza que isso aqui vai fazer alguma coisa, vai dar uma remexida nas coisas, mas eu não conseguia, sabe, não tinha coragem de fazer, eu ficava tipo assim, vai dar muito trabalho, eu vou tentar e nem vai dar em nada. Era mais um tipo assim, eu tinha que me convencer de que não valia a pena fazer aquilo, porque o resultado nem ia ser o que eu queria. Simplesmente pelo medo de assumir o risco de lidar com isso. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não faço parte, mas que eu entendo mais ou menos como é, né? Que é o processo quando a gente entra numa empresa, né? Geralmente quando você começa um cargo, você tá na categoria júnior, né? E aí você vai pensando, pô, eu vou depois, né, eu vou subir de cargo, e aí tu vai, eu não lembro exatamente o nome, né? Que é júnior e sênior. Eu sei que tem alguma coisa no meio, mas eu acho que é pleno, né? Júnior, pleno e sênior. E aí tu nunca sabe o que vai ser da sua vida quando você for pleno. Às vezes a gente pensa, nossa, esse líder é muito ruim, esse chefe é muito ruim, eu não vou ser dessa forma, eu não vou falar desse jeito, eu não vou entonar dessa forma. E tu não sabe, você não faz ideia de quem você vai ser quando você se tornar pleno, quando você for o sênior. Aí se eu fosse chefe, se eu fosse dono, eu seria nananã. Mas, tipo assim, é o que você quer? Você tá fazendo alguma coisa pra isso? Porque geralmente a gente tem essa cabeça, né? Eu tenho muito sonho, assim, de viajar o mundo, né? Mas eu falo assim, gente, eu sou morro de medo do que eu vou fazer depois que eu viajar o mundo. Tipo assim, às vezes eu paro e penso assim, nossa, meu sonho é ir pra Paris. Aí eu penso, pô, eu poderia organizar uma viagem pra Paris. Mas e depois? Tipo assim, gente, o mundo tá lá. Todo o resto tá lá. Eu posso ir pra Paris 1 milhão de vezes se eu quiser. Posso ir todos os anos da minha vida se eu quiser, mas é uma experiência que eu nunca fiz. É uma coisa que eu nunca fiz. Então dá um medo surreal. Por exemplo, eu sempre quis morar sozinha, né? Desde criança eu sempre tive esse objetivo. Gente, eu não sei porquê. Era uma coisa que eu achava que ia mudar a minha vida por completo. Morar sozinha, ser tudo que eu sempre sonhei, blá blá blá. Beleza. Há uns anos atrás eu saí de casa, eu morei numa república, dividi uma casa com algumas meninas, e tive a experiência de morar ali sozinha, né? Longe dos meus pais, não morar com os meus pais. E foi uma experiência muito diferente de tudo que eu imaginei. Foi uma experiência boa, me trouxe muita coisa boa. Mas eu ainda pensava, eu ainda quero morar sozinha, porque depois disso vou ter que morar com os meus pais. Eu pensei, eu ainda quero morar sozinha, eu ainda vou morar sozinha, vai ser assim, assim, assado. Gente, no ano passado eu fui morar sozinha. Não vou dizer que foi uma experiência ruim, pelo amor de Deus, foi uma experiência ótima. Me trouxe muito aprendizado. No fim, acabei descobrindo que eu não queria realmente mais morar sozinha, que morar sozinha era um objetivo que eu tinha colocado na minha cabeça. Eu fiz, eu consegui, eu alcancei. Eu morei alguns meses sozinha, eu falei, cara, acho que não era isso, não tô feliz. Tipo, isso aqui não tá fazendo sentido com a pessoa que eu sou agora, porque era um sonho que eu tinha muito anteriormente, muito novinha, e eu queria realizar, eu tinha chance de realizar, então eu queria realizar pra saber como seria. E aí eu realizei. Existem diversas formas, N formas de a gente lidar com isso, né? Existem pessoas que a gente faz e aí a gente fica muito feliz e vê que era perfeito, que era aquilo que a gente precisava, e às vezes não é, às vezes a gente não fica feliz com aquilo, mas a gente só sabe se a gente tentar. Então eu vejo isso como experiência muito positiva pra mim, porque me fez crescer muito como pessoa, e também matou muito do meu ego, viu? Porque eu fiz uma coisa que eu sempre soube que eu queria fazer, e quando eu fiz eu descobri que não era tudo aquilo que eu imaginava, e mesmo assim eu consegui falar, não é isso, tá tudo bem, vou lidar com isso. E lidar com a frustração de também não ter dado certo, também é uma coisa que a gente pensa muito, né? Existem coisas que não tem muito como dar errado. Esses dias eu me peguei pensando, pô, eu queria muito fazer uma viagem internacional, e aí eu pensei assim, pô, isso não, tipo assim, se não aprovarem meu visto. Essa foi a minha preocupação. Tipo assim, várias preocupações. Tipo assim, meu Deus. E quando eu estiver lá, o que eu vou fazer? Nossa, mas eu não tenho ninguém pra ir comigo. Nossa, eu vou sozinha? Faz sentido? Não, faz, é meu sonho, né? É uma coisa que eu sempre quis fazer, mas... se eu tiver que falar com alguém, como que eu vou falar? E se eu tiver que, sei lá, se eu tiver que falar que eu tô com falta de ar, eu tô passando mal? Eu não vou saber falar isso, eu não sei falar isso. Era
esse tipo de coisa que passava pela minha cabeça. E aí passou, meu Deus, meu visto não foi aprovado. Então são medos de, tipo assim, que a gente acaba criando na nossa cabeça antes mesmo de ter que passar, né? Aquela coisa, tipo, se der certo, se eu mudar de profissão, tem a chance de você ser muito feliz, tem a chance de você não ser tudo que você esperava, mas assim, não existe uma forma de você fazer e saber, tipo assim, você só vai saber se você fazer aquilo, se você fizer aquilo e colocar em prática. Colocou em prática, eu quero mudar de profissão. Vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade, vou mudar de empresa, vou me adaptar. E descobrir como vai ser. Não tem como saber como vai ser. Realmente é assim mesmo, não tem como saber. Só tem como saber tentando. Essa é a única forma de saber. E aí, a doutora Nicole LePera, ela fala em The Holistic Psychologist, né, psicologia holística, ela fala assim, ó: as pessoas se apegam à dor familiar em vez de arriscar uma alegria desconhecida. Então, muitas vezes as pessoas preferem ficar tristes onde elas estão, com a vida que elas têm, estando tristes, estando frustradas, por exemplo, estou fazendo uma faculdade, esses tempos ocorreu um diálogo aqui em casa que foi, os meus pais estavam, nossa, tipo, a pessoa largou a faculdade, sei lá, no último ano, percebeu que não era aquilo que ela queria. E aí aí a minha mãe falou assim, nossa, mas nem vale a pena, né? É melhor terminar, continuar, tipo, pelo amor de Deus, já perdeu tantos anos. Aí eu peguei, e eu já passei por isso, né? Eu passei 2 anos numa faculdade e mudei de faculdade, mudei de curso completamente. E aí eu falei assim, eu não me arrependo, eu realmente não me arrependo. Porque eu poderia ter terminado a faculdade que eu estava e ter sido infeliz. Mais anos infeliz, né? Porque quando a gente fala assim de, por exemplo, um curso na faculdade, você tá ali em andamento, né? Você pode, por exemplo, pular do barco naquele momento, tipo, pô, parar e pular. Tem um ditado, né, que tá bem popular por aí nas redes sociais, que é quando a gente pega o trem errado, a gente percebe que a gente pegou o trem errado, é muito mais fácil você descer no ponto onde você está e voltar para trás do que ir até o final. Porque senão você vai estar num trem onde você sabe que não faz sentido você estar indo para aquele trem, você não tá indo pro lugar certo, você tá indo pro lugar completamente errado. E você tá indo porque você não, por exemplo, não quer descer e falar, pô, eu errei, não era isso. Ou tipo, pô, eu mudei de ideia, eu tava indo pra lá, mas agora eu não quero mais, eu ia pra uma festa, eu desisti, estou voltando pra casa, estou indo pra outro lugar. Isso é coisas que acontecem com qualquer pessoa no mundo. A gente tem que engolir esse ego e falar, pô, eu não sou a rei do mundo, tipo, eu achei que era isso, não é, eu quero isso e eu vou tentar, tipo, mas e se der errado? E se der certo? E se der muito certo? E se for melhor do que você conseguir imaginar? Porque muitas vezes, tem muitas coisas que eu passei na minha vida, ou que eu vivi, que eu falava assim, não, tipo assim, essa aqui é a melhor possibilidade que tem. E aí, no outro mês era melhor. Eu ficava tipo, uau, não é que pode melhorar? Que a gente tá acostumado com aquela assim, tá ruim, não dá nem pra piorar. E aí a gente esquece do tá bom e pode melhorar. A gente tem uma frase aqui, eu gosto de trazer frases pra vocês, né? Acho que vocês já estão acostumados. A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Então fala, a zona de conforto é um lugar bonito, mas nada cresce ali. Nada cresce no conforto. Se você está confortável, você não está construindo nada. Construção leva tempo, paciência, hábitos, mudança de ares. Não dá para construir nada se você tá confortável onde você está, se você não levanta do sofá, se você todo dia fica deitado no sofá, você não vai ter o corpo dos seus sonhos, a profissão dos seus sonhos, você não vai automaticamente descobrir qual é o curso, a profissão dos seus sonhos e vai se encontrar. Isso não vai acontecer. Se você não fizer isso, isso não vai acontecer sozinho. Inclusive, a gente tem um filme aí com a maior das analogias sobre mudar, né, descobrir a verdade, descobrir o que faz sentido e o que não, e viver ali na zona de conforto, que é Matrix, né? Então, o Neo, ele tem ali as 2 pílulas, né? Saber a verdade, descobrir a verdade, saber o que tem por trás das coisas, o que é, né, como funciona o mundo, ou ele pode simplesmente escolher a ignorância, dormir, acordar como se nada tivesse acontecido e viver a vida dele ali na Matrix, como se ele nunca tivesse ouvido falar, como se ele não soubesse de nada. Então, você pode sim escolher, né,
o ato de ignorar que você tá infeliz na vida que você tá, ou que você queria ser mais do que você queria alcançar mais objetivos que você não está alcançando, ou, por exemplo, viajar para lugares, mudar de profissão, ou fazer coisas que você gostaria muito de fazer, e você pode escolher não fazer e ficar aí na onde você tá, mesmo sabendo que você tá infeliz, porque você já conhece essa infelicidade, já sabe como lidar com ela, ou você pode escolher aí a pílula vermelha, escolher saber como vai ser, escolher experimentar essa magia do mundo, o que tem por trás, como vai ser, como seria, e se fosse assim, e se não fosse, e se eu tivesse a chance de fazer tudo diferente. Quais são as possibilidades que existem de dar certo, né? Muito mais do que a gente pode imaginar. Então, pode dar errado? Tem uma chance de dar errado, mas tem infinitas possibilidades de dar certo e de como isso pode funcionar na nossa vida, mas também que vai nos custar aí muita mudança de quem a gente é para quem a gente quer ser. E isso precisa de muita coragem, novos hábitos, vontade e muito amor na nossa vida, para todos os dias a gente se lembrar do que a gente está lutando e por que a gente está mudando a nossa vida e que a gente quer uma vida melhor para nós mesmos, né? E é importante dizer que a coragem não é a ausência de medo, é quando a gente faz alguma coisa mesmo com medo e decide ter essa coragem de pegar o medo, colocar ele no bolso e falar: eu tenho medo, eu vou com medo e vou fazer mesmo assim. Então, talvez, se você tem muito medo de mudar, de escolher o desconhecido, você não tem falta de capacidade, não te falta nada. A única coisa que te falta é colocar o medo no bolso e carregar ele junto com você. Medo a gente vai ter, mas a coragem é exatamente levar o medo no bolso e, mesmo assim, fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente escolhe fazer para chegar aonde a gente quer ou imagina chegar, já que a gente não sabe exatamente como vai ser depois que a gente atravessar esse lado. Esse foi mais um episódio de Chantilama. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. E se você tá aí no Spotify, não esquece de favoritar esse episódio, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!